Subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e nomes blasfemos sobre as cabeças. A besta que eu vi parecia uma pantera. Os pés eram de urso e a boca era de leão. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela? A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então, a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra o seu nome e sua morada santa, e contra os que moram no céu. Foi permitido a ela guerrear contra os santos e vencer. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, todos os habitantes da terra adoraram a besta. Mas o nome deles não está escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. Aqui se fundamenta a perseverança e a fé dos santos. Olá, mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para estudarmos juntos o Apocalipse de São João. Estamos no 23º encontro dos Estudando o Apocalipse de São João. Vocês já viram que estamos aqui no 4º bloco. Não esqueça de olhar, de ler a página 49 e 50 da introdução do 4º bloco, porque nós estamos falando de dois mundos, o mundo do céu e o mundo da terra. E agora nós estamos no mundo da terra. O demônio, o diabo, ele foi expulso do céu e está na terra atormentando o povo da terra. Nós já vimos aquele belo texto no encontro passado, a mulher que é vencedora contra o diabo. E a terra, as comunidades acolheram a mulher. E a mulher foi vitoriosa, porque simboliza a fé das comunidades. E as comunidades que preservam, então, a fé na igreja, a fé em Jesus Cristo. Que bom que vocês estão aí assistindo e estudando, rezando junto a palavra de Deus nesse tempo, o Apocalipse de São João. Nós, então, agora já estamos no capítulo 13. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. O diabo, a besta, o grande dragão que foi apresentado no encontro passado, encerramos dizendo que ficou em pé na praia. Hoje nós vimos que surgiu do mar uma besta e o dragão deu o poder, todo o seu poder a essa besta. Claro que isso é muito figurativo, simbológico para tudo isso. Este poder, o dragão simboliza então o poder do diabo, a tentação, aquele que provoca o mal na humanidade. Essa besta é o poder do Império Romano. O imperador romano causava todo o mal contra o povo. Então, o povo entendia que o poder do diabo estava no imperador, no império, pela maldade que causava. E aí a comunidade vai sabendo fazer essa leitura. Então, essa besta que surgiu do mar é o símbolo do Império Romano que amedronta as comunidades, que está em conflito com as comunidades. Uma ajuda para o grupo que nós estamos, então, vendo um pouco isso. Nós, então, vamos entendendo melhor. O dragão, chamado de antiga serpente, no Apocalipse está falando, nós já falamos no encontro passado, que remete lá na criação,
a Eva e a serpente no paraíso. Então, esta antiga serpente, ou esse dragão, a encarnação, está encarnada no Império Romano e dá o poder a essa besta que aparece, então, do mar, que vai contra as comunidades. Da onde que João tira toda essa simbologia? Olha, se você pegar o livro de Daniel, ler lá no capítulo 7 do livro de Daniel, vai falar a mesma coisa. Daniel está falando essas mesmas coisas, para dizer dos povos que estão causando guerra contra o povo judeu. Daniel vai usar várias formas, imagens de animais. Fala que é uma pantera, um urso, um leão, e vai falando. E fala também de uma fera muito horrível, que é o último império que chega, que é o próprio Império Romano. Então Daniel já usava essa simbologia para falar da questão política, de guerra que o povo sofria. O que é interessante a gente entender, em outros momentos nós já falamos, para o povo da Bíblia, não existe uma separação de povo, político, rei, reino, da religião. É tudo junto. Religião e nação política é a mesma coisa para eles. Então, o que é o grande problema aqui? O grande problema é que o rei, então, ele tem um poder religioso. Quando o rei administra bem esse poder político e religioso, o povo vai bem. O povo entende e o povo clama a Deus por isso, porque Deus mandou um rei bom. E o rei é representante de Deus. O rei é o mesmo, é filho de Deus, eles têm isso. O rei é filho de Deus. O grande problema é quando o rei faz maldade. Quando o rei faz maldade, o povo sofre. Não é à toa que nós estamos sofrendo muito na situação política em nosso país. É até vergonhoso perante outros países tudo isso que nós estamos passando aqui. E nós não temos força para fazer nada diferente ou exigir melhoria. É a mesma coisa no período do Apocalipse. Então, essa questão, quando o rei faz coisas, ele assume, então encarna esse poder do mal, ele é o antideus. Esse que é o grande problema. O rei do Império Romano, a besta que eles estão falando aqui então, é adorada como um deus. Este que é o grande problema. A besta foi adorada como Deus. O imperador é adorado como Deus. Um dos imperadores romanos, ele obrigava o povo a rezar a ele como Deus. Ele se tornou Deus, de tanto poder que ele tinha. Por isso que o texto fala que todas as tribos, todas as nações aclamavam a besta como Deus, pelo poder que tinha. Porque o dragão deu o poder. A besta, então, é porque essa besta tem muito poder. O dragão, então, é o símbolo do diabo, e a besta é o símbolo do imperador. E aqui que então atrapalha toda a comunidade. E no Antigo Testamento, o profeta Daniel também tentou mostrar isso para a comunidade que está ali. Então é bonito, não deixa de ler o profeta Daniel, capítulo 7, que você vai entender um pouquinho mais. É a divisão desse capítulo 13 que nós estamos trabalhando até o versículo 10. Então nós temos o versículo 1 e 2, é uma descrição da besta que recebe o poder do dragão, já falamos. O capítulo 3, versículo 3 e 4, a besta é descrita como uma caricatura do cordeiro. Como um cordeiro, e cordeiro é Jesus. Para mostrar também que Jesus, e uma das cabeças da besta foi, estava ferida, foi curada. Então Jesus também, que foi ferido, morreu, mas ressuscitou. Também tem um pouco essa simbologia. Mas o principal aqui é para falar do poder que a besta tem. Mas a caricatura de apresentar ela como um cordeiro é para mostrar também o poder que Jesus teve. Versículo 5 e 8, os efeitos das ações da besta sobre a humanidade. Então, seduziu. O Império Romano foi o maior império de todos os tempos, de toda a humanidade. Então, a sedução que o império causou, ou o imperador, ao ponto de se adorar como Deus. Então, o livro está mostrando essa sedução que o império causou sobre toda a humanidade. E o versículo 9 e 10, a mensagem de esperança para a comunidade, não ficar abatida por isso. Então, nós temos, no alargando aí na página 63, um pouco mais a explicação para esse texto nosso,
que estamos vendo. Nós estamos aqui nesse período já no final do século I, quase no ano 100, lá pelos anos 90. Muitos anos antes, no ano de 55, Paulo já tinha escrito aos Romanos que toda autoridade que governa é dada por Deus. Então, lá quando Paulo se converteu, está escrevendo na igreja dos Romanos, Paulo pede obediência às autoridades. Como também depois Pedro vai escrever na sua primeira carta também que as autoridades é dada por Deus. Toda autoridade política é dada por Deus. Sempre as comunidades cristãs obedeceram o imperador, os reis que governavam, os prefeitos das cidades, né, da onde eles moravam. Então, a comunidade cristã entende isso. Quem administra tem poder constituído por Deus. O problema é agora, só que a grande maioria dessas comunidades tinha algo de bom. Eles tinham liberdade religiosa de seguir Jesus. Não foi no primeiro momento, não foi tão proibido. Com o tempo vai sendo proibido e vai tendo dificuldade. Mas mesmo em alguns momentos, com dificuldade, Paulo fala de ser obediente. Toda autoridade é dada por Deus. O problema é agora no tempo do Apocalipse, que o império manda matar, persegue, destrói, causa muito poder, né, sobre as comunidades. Agora vem uma nova leitura. Nem todo poder é dado por Deus. Quando um governo, quando um político só faz coisas em benefício próprio, não olha para os mais necessitados, não olha para o povo, causa guerra, causa miséria e olha só para um grupo que se beneficia disso, então esse poder não é de Deus. Esse poder é do mal e esse poder é perigoso. Vamos fazer uma leitura do que está acontecendo conosco nas situações políticas, isso é um pouco isso que nós estamos vendo. Né? Quantos são os políticos que não estão nem aí com a necessidade do povo, preocupados com a questão do povo? Olha os grandes impérios que produzem arma, guerra, produzem a droga, deixa a droga correr solto, e aí quem sofre é o povo. Então esse poder não é poder de Deus, não é Deus que dá esse poder. Aí é a tentação do diabo, aí que entra o poder do diabo para mentir, para enganar e para prejudicar o povo. E aí que vem as forças das comunidades. Se as comunidades reunidas em oração e ação na luta contra o mal, essa comunidade cristã ela vai ter poder. Nós ainda temos, embora tudo isso que acontece no nosso país, tanta dificuldade, nós temos poder de votar. Olha, também em período eleitoral. Os políticos que nós estamos pensando em votar, ele defende a vida ou defende a morte? Ele olha para o bem de todas as pessoas ou só para um grupo de pessoas? E nós temos muito candidato que abertamente diz que tem que armar o povo, tem que matar bandido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí isso não é cristão. Nós temos que ir lá para a figura de Jesus. Jesus jamais mandou tirar a vida de alguém. De qualquer forma, ele fala do perdão, fala da justiça. Agora, se nós temos bons candidatos e boas pessoas que realmente ama a Deus e luta pelo bem-estar de todos, então esses estão fazendo aquilo que é vontade de Deus. E a política é a melhor forma de caridade, né? Vários papas já disseram isso para nós, o Papa Francisco retomou isso agora de uma carta que o Papa Paulo VI falou. A política é a melhor forma de caridade. Então, se nós votarmos em bons políticos, nós também podemos ter esperança de termos vida melhor. Agora, se nós acharmos, esse que é o grande problema, que a imprensa, os meios de comunicação, os políticos mentem. Mentem para nós e nós nos deixamos iludir. Esse é o grande problema que o Império Romano causava. Então, todos ficaram maravilhados com o poder da besta. E aí acabava, então, iludindo a todos. E a besta só vem para matar e roubar, como o próprio Jesus fala do mau pastor, né, ou do ladrão que faz isso. Nós estamos, então, estudando esse período do Apocalipse e a comunidade, né, aquilo que nós estamos falando aqui, que o próprio imperador se passa por Deus e exige culto ao império, culto ao imperador. Nós temos muitas pessoas que mentem em nome de Deus. Muitos. Às vezes até padres.
lideranças das nossas igrejas, pastores e outras igrejas, pessoas que inventam, criam igreja, religião só para explorar financeiramente e explorar politicamente. E muita gente no desespero acaba seguindo, porque eles estão prometendo coisas de Deus e as pessoas confiam e buscam. Então esse é o grande perigo que nós temos que estar atentos e alerta. Nós vamos continuar agora, ainda em vários encontros, falando dessas figuras, da besta, do dragão e desse poder do mal. Isso é, olhando para aquelas figuras lá da página 50. Nós estamos falando agora da luta no reino das terras. Nós falávamos da liturgia do céu, do poder do céu, do trono de Deus. Agora nós estamos falando do poder da terra. Sempre nós vamos estar falando um pouco agora essa luta. Quem é que está lutando? As comunidades que seguem a Deus com os poderes da besta que está governando, que vem para, então, amedrontar as comunidades. Um pouquinho difícil, as pessoas ficam com medo, mas não, se você crê, se você acredita em Jesus, em Deus, se você está junto para rezar a Bíblia com os amigos, com as famílias, pode ter certeza que você vai estar garantido na sua esperança de fé e Deus vai te abençoar e vai te querer próximo dele. Nós estamos, então, no 23º encontro. Se você está gostando desses vídeos, curte aí no canal, se inscreva no canal que ainda não se inscreveu, compartilhe para nós, dá um joinha e se precisar comentar, tem aí o telefone e mesmo aí no canal pode fazer perguntas ou comentar conosco. Deus o abençoe, bom encontro, até o próximo encontro.